Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Olhando assim, tudo parece mato. Leigos arriscariam dizer, inclusive, que a área está maltratada. O que muita gente não sabe é que este solo tem riquezas diversas, capazes de promover melhorias na qualidade de vida de toda uma população. Eles cortam, podam, plantam. Voluntários se encarregam de fazer o manejo do local. Uma farmácia viva no quintal da Unidade Básica de Saúde do Lago Norte, em Brasília. Árvores na entrada. Foi enquanto aguardava uma consulta médica que Maria Aparecida descobriu que a solução para alguns problemas de saúde poderia estar ali. É um espaço que a gente pode plantar. Maria Aparecida de Araújo Guerra, aposentada. Remédios para a gente tomar sem precisar tomar os remédios alopáticos, né? Tem muita coisa. E principalmente mexer na terra, que essa é um grande remédio também. E vai dizer que esse contato por si só não ajuda? Tudo isso ajuda muito no processo de cura, no processo terapêutico, no processo Juarez de Alves fazer com que as Martins, pessoas se educador sintam ambiental. mais completas. Assim, com essa completitude que vem da natureza, a gente também se completa fazendo se utilizando dela. O projeto teve início há mais de uma década, só que no Distrito Federal, iniciativas assim ficaram conhecidas antes mesmo da implementação do Sistema Único de Saúde. Seu Antônio foi um dos primeiros a cuidar da farmácia viva. E a plantinha, quando você trisca o dedo nela que destrói, ela Antônio tá Moreira do assim, Nascimento, ela agente de chora, saúde né? pública. Quando você cuida das coisas com carinho, igual você cuida de si próprio, você tem que cuidar da planta na mesma altura. Cuidado, carinho, o amor, né? Porque tudo que faz sem amor, nada floresce, nada dá fruto, né? Aqui a própria comunidade Repórter colhe o Fernanda que Muraeste, precisa. Brasília DF. Mas para repor tudo o que é retirado da natureza, a população, sempre que possível, também planta. Essa é uma forma de retribuir os benefícios curativos recebidos. Farmácias vivas são dispositivos da saúde pública brasileira previstos na Política Nacional de Plantas Medicinais. Compõem as práticas integrativas implementadas pelo SUS. Por meio delas, o serviço público pode fazer a manipulação desde o cultivo até a dispensação do medicamento. No Distrito Federal, para se ter uma ideia, remédios à base de plantas medicinais são distribuídos para 22 unidades de saúde. Algo perto de 4, 5 anos, Giovanni o Marque, SUS advogado. incorporou 12 fármacos de origem natural, né, com a intenção de se tornar uma estratégia importante na atenção do indivíduo e da inclusão social. O contato com a natureza cura, porque nós somos Indira seres Vale, biológicos, médica da família né? e comunidade. O ser humano é biológico, a gente veio de uma evolução. E a gente também é planta, a gente também vem da natureza também. Então esse afastamento do ser humano da natureza trouxe o adoecimento. E esse voltar a ter contato, como o índio tem, como o africano, né, de comunidades africanas, tem esse contato com a terra, diminui com certeza o risco de adoecimento. É super válido Leandro Almeida, gerente de medicina Unidade Básica de Saúde do estar Lago junto Norte. com a natureza, porque uma coisa não invalida a outra. Ou seja, a medicina da floresta, ela associada à alopatia, resulta em cura. Eu falo por experiência própria. E quando a gente traz a comunidade para estar junto, para trabalharmos essa questão de mexer com a terra, de fazer a comunidade se integrar, isso é muito gratificante e muito curador, que a gente observa que as pessoas saem de outra forma. A poucos quilômetros do posto vive o Dr. Marcos, um médico de família estudioso das plantas medicinais e defensor das práticas integrativas. Na Chácara Bindu, a comunidade desfruta de tudo. Alguns ensinamentos são passados desde a primeira infância. Aqui é seguido o conceito do filósofo austríaco Rudolf Steiner de que a saúde educa e a educação cura. É fundamental que todos os processos Trajano, de convivência médico da social família. e de educação favoreçam um indivíduo autônomo e capaz de tomar as decisões livremente em prol da saúde individual e coletiva, em busca do que a gente chama de salutogênese. Se isso não for feito de maneira adequada, o indivíduo vai adoecer. E essa doença, por meio dos processos de cura, é que farão aquele processo de
de educação que lhe faltou durante o processo de desenvolvimento. Daí a gente entender que saúde educa e a educação é que cura. Nossa equipe passou um dia por lá. A interação com a natureza nos fez resgatar até mesmo nossas próprias origens. E olha que beleza este pau-brasil, planta que deu nome ao país. Isso sem falar na infinidade de espécies espalhadas por todo o terreno. E se muitas curas estão no solo, será que não estaria nele a resposta para o fim da Covid-19? Pessoas em fila. Eu não tenho dúvida que as plantas medicinais brasileiras devem ser estudadas para que nós identifiquemos aí elementos possivelmente beneficiosos no campo terapêutico, obviamente a partir de estudos que nos demonstrem, com evidências científicas robustas, a utilização possivelmente de plantas medicinais, se não no tratamento da Covid, mas no mínimo no amparo à melhoria dos sintomas e à recuperação do indivíduo que foi cometido pela Covid. Mas é fundamental que a gente entenda que medicamentos, mesmo que sejam feitos de plantas medicinais, devem ser utilizados com conhecimento e a partir de compreensão científica robusta. Práticas integrativas de saúde dentro e fora do sistema público. Em Ribeirão Preto, em 1996, nascia o Jardim da Paz. Marley Balbo idealizou toda a área, um espaço dividido por mandalas. Na época eu nem conhecia muito o que era mandala. Então meus amigos vieram, limparam o terreno. Marley Balbo, idealizadora do Jardim da Paz. Eu comecei a riscar o chão. Eu não tinha ideia, não houve um projeto pré-estabelecido. Eu apenas tinha um pauzinho na mão e um barbante, era o meu compasso. E eu olhava onde estava o sol, onde era o norte, o sul, leste, oeste, e comecei a riscar a primeira, que hoje eu sei que é uma mandala. Cada mandala representa um sistema e faz alusão aos chakras do corpo. Mais de 300 espécies já foram plantadas. A comunidade participa, as pessoas costumam vir em dias que são marcados para trabalharem no jardim. E a orientação, a gente nem precisa orientar muito, é que ela vem e trabalhe o seu órgão doente. Então as pessoas vêm, está com problema no estômago, trabalha aqui cuidando dos canteiros do estômago, ou do coração, ou vai na região da cabeça. No jardim, o cuidado não se restringe às flores, verduras e ervas que convivem harmoniosamente. Os animais recebem toda uma atenção especial. As abelhas auxiliam, por exemplo, na polinização. Os canteiros são plantados de acordo com os raios e é onde André são Luiz feitos os Colantoni, terapeuta cósmicos que faz o tratamento para a harmonização das pessoas. Então nós vamos ver cada canteiro representa um raio, uma cor dos 12 raios e pega todo o sistema nervoso central. Então são florais para trazer uma harmonia e acalmar as pessoas do estresse, depressão e de vários outros problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Dos jardins circulares são colhidas ervas que mais tarde viram medicamentos doados ao público. No mesmo local funciona a Ponte para a Luz, associação civil criada para dar mais bem-estar ao ser humano. 50 multiprofissionais de diversas áreas de saúde trabalham para ajudar quem ali frequenta a cuidar dos males do corpo e da mente. Mulher em tratamento de cromoterapia. Já no Paraná, foram professores da Universidade Estadual do Oeste que desenvolveram uma horta comunitária em Francisco Beltrão. Nela, eles mostram técnicas de cultivo e resgatam matrizes históricas. Nós partimos do pressuposto de que esse resgate é uma forma também de valorizar aquilo que a comunidade tem de mais próprio, que são os seus saberes. Desde o século XVI, no Brasil, Luiz Carlos quando Flávio, os portugueses professor. chegaram no Brasil, vem-se pesquisando e tentando descobrir a importância das plantas medicinais, como eram para os índios, para os negros escravos que chegavam da África e que se tornavam escravos no Brasil, para os imigrantes estrangeiros que foram se tornando os brasileiros que cultivavam as plantas medicinais. Desde aquele tempo até hoje, as plantas elas vêm demonstrando milagrosas curas, milagrosas formas de usos delas para curar as doenças e todas, digamos assim, como dizia minha mãe, as macacoas, as doenças que afetam as pessoas. Quando eu comecei aqui, eu era Irene Gonçalves da Silva, aposentada. Hoje eu não tenho mais nada, eu estou sarada com tudo que nós fazemos aqui, é uma fisioterapia para a gente. Nesse tempo dessa doença aí,
O pessoal vinha buscar de montão aqui, para aumentar a imunidade, para evitar a doença. Há 30 anos, Irmã Maria estuda as plantas medicinais. Reproduz tudo o que aprendeu nas últimas décadas na Casa das Ervas, no Paranoá, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Detalhe, ali chegam muitos pacientes que saem do hospital ao lado em busca de medicações fitoterápicas. A natureza traz mais vida, Maria Mota, porque é puro. Os nossos remédios aqui, o que está ali é o que foi feito, né? Então, somos nós mesmos que fazemos, a gente colhe as plantas, e a gente que faz, e quando é em cápsula, a gente vai no laboratório de Goiânia e já compra laboratório de segurança, né? E encapsula. E quando é planta do quintal, a gente faz o pó e faz as cápsulas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população do planeta faz uso de plantas medicinais para fins de tratamento. A eficácia e a segurança destes medicamentos devem ser validadas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todo produto farmacêutico, seja um extrato, uma tintura, uma pomada ou cápsula, que utilizam como matéria-prima qualquer parte de uma planta com efeito farmacológico, ela é considerada um medicamento fitoterápico. Manipuladas, essas plantas viram medicação personalizada. Mas antes disso, a matéria-prima chega à farmácia, passa por controle de qualidade e é analisada. O paciente ele não precisa se adequar ao medicamento, e sim o contrário. Então, o medicamento manipulado, ele é exato. Então, aquela matéria-prima ela é pesada para o paciente nos 25 miligramas em cada cápsula que ele necessita. E aí a dosagem é correta, exata. Então, o medicamento manipulado, no que se refere à dosagem, ele é muito, muito preciso para o tratamento. Um fármaco manipulado traz 4 benefícios: dosagem exata, fórmula farmacêutica específica, junção de componentes e valor. A Caroline procura ser o mais natural possível. Alopatia, só em último caso mesmo. Aqui em casa, o lema é usar tratamentos Carolina naturais, Magalhães, jornalista. plantas, raízes, frutas, o máximo possível antes de ir para um remédio completamente sintético, enfim, feitos em indústrias e afins. E até quando eu preciso tomar remédio, eu tento, por exemplo, remédios manipulados, feitos especialmente para mim, fitoterápicos, que são remédios naturais, porque eu acho que agridem menos o nosso corpo. Ana Luísa também busca na natureza elementos para ter uma vida cada vez mais saudável. No quintal de casa, ela cuida de um jardim medicinal e aromático. É o lembrete de que a gente não cuida só da gente. Pra gente se cuidar, a gente precisa estar cuidando de tudo junto, né? Um cuidado que atinge só a mim é um tipo de cuidado, mas um cuidado que cuida de mim, cuida do ambiente, cuida das pessoas, cuida do planeta, já é um outro tipo de cuidado, né? A gente continua falando sobre plantas medicinais em instantes. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra que os conhecimentos sobre a medicina da natureza passam de geração para geração. Não saia daí. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Saberes passados de geração para geração. Nas comunidades indígenas, o uso de plantas medicinais é prática secular. Toda planta tem o seu segredo, tem o seu horário de coleta Líder Jânica Xixó, e professora. Seus princípios ativos mais aflorados. Então, as plantas de folhas finas têm que ser colhidas na parte da manhã. Agora, as plantas de folhas mais gordinhas podem ser colhidas na parte da tarde. E outra coisa, tem muitas plantas que podem até matar, principalmente a insulina, bezetacil, a penicilina, porque tem muita gente que tem problemas com essas ervas, tem alergia, né, com essas ervas. Nos quilombos, todas as espécies vegetais são exploradas. Boa parte vira remédio. Geralmente eu trabalho com aroeira, solta-cavalo, podói, casca de angico, a folha da graviola também, estou trabalhando bastante. E de tudo um pouco, das ervas que hoje que nós temos dentro do nosso território, de tudo eu trabalho um pouco.
O que se descobriu no passado ganha espaço no presente e é base também para a medicina popular do futuro. Em diversos povos, medicamento não se compra na farmácia, é extraído diretamente da natureza. Não importa o endereço, de norte a sul, as populações mais tradicionais guardam muitos saberes. Hortelã grosso serve para Adalgisa de Jesus Ribeiro. Diarreia, febre, gripe. Erva cidreira serve para pressão alta, para acalmar. Capim santo serve para também calmar. Um estudo internacional divulgado recentemente revelou que mais de 30% das 7.400 línguas do mundo não serão mais faladas até o final do século. Já as línguas indígenas estão desaparecendo. Com elas vão embora os conhecimentos sobre as plantas medicinais. A pesquisa acende um sinal de alerta. Eu acho que a gente tem que entender que a gente só está aqui por conta de todo mundo que já passou, de todo o conhecimento que já foi construído pela humanidade, né? Então a gente não pode de forma nenhuma achar que o nosso conhecimento moderno ele é o melhor ou ele é o certo. Mulher idosa caminha por estrada de terra. Árvores cercam a estrada. Dona Flor é descendente de quilombolas, ciganos e indígenas. É raizeira desde os 9 anos. Dizem que quando o raizeiro ou raizeira morre, morre também uma enciclopédia. Um conhecimento que muitas vezes não está registrado. É muito importante o atendimento Rosângela que Correia, é dado diretora do Museu do a Cerrado. cada pessoa, a atenção que é dada para que se trate o indivíduo como um todo. E é isso a medicina, independentemente se é em um consultório médico na cidade ou diretamente com uma raizeira ou benzedeira ou rezadeira, né? Porque são diferentes categorias que a comunidade confia a essas pessoas e esse conhecimento ele foi passado de geração em geração. Educação ambiental. No subúrbio de Salvador, Ivana levou para a sala de aula plantas que colheu no quintal de casa e teve uma surpresa. Eu percebi que as crianças tinham pouco ou quase nenhum contato com esse Ivana saber, Magalhães, com essas professora. informações. Justamente crianças que são oriundas de famílias pertencentes aqui ao subúrbio ferroviário de Salvador há décadas, onde essa área era justamente habitada, historicamente, pelos indígenas Tupi-Guarani. Nasceu o projeto Quintal Sensorial. Nele, a professora mostra toda essa herança indígena e africana. As pessoas vão ter a oportunidade de poder sentir os cheiros, os aromas, os sabores e se reconectar com essa energia ancestral tão importante para nos fortalecer e nos dar condições psicológicas, emocionais e autoestima suficiente para enfrentar os nossos problemas do nosso dia a dia. Iniciativas que educam e incentivam o cultivo de plantas medicinais. Juntos, o Ministério da Agricultura e a Fiocruz mapearam 26 espécies e apontaram os principais desafios para o aprimoramento do potencial produtivo. A gente quer inserir os agricultores Marco familiares, coordenador de no que a extrativismo gente do chama de Ministério da cadeias Agricultura. de valor das plantas medicinais, aromáticas, fitoterápicos, uso para cosméticos, né? Então, o uso da nossa biodiversidade gerando renda para os agricultores familiares e com povos e comunidades tradicionais. Então, o Articula Fito tem esse objetivo. O desmatamento e as queimadas, por exemplo, são responsáveis pelo desaparecimento de espécies usadas há séculos pela medicina popular. As populações tradicionais que fazem uso dessas plantas medicinais em lugares onde o desmatamento aconteceu de forma intensa, como o Cerrado brasileiro, no estado de Goiás, Mato Grosso, especialmente, elas referem que cada vez elas andam mais longe para buscar as plantas que elas faziam uso. A legislação brasileira é rigorosa na proteção dos biomas. A nossa legislação ela assegura a proteção dos biomas e, especialmente, das florestas, né? A garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. A 20 quilômetros da área central de Brasília, no Lago Oeste, um santuário da biodiversidade, cheio de plantas medicinais. Quem nos recebe é Ximena, mestre em gestão ambiental.
Ela explica que o sistema de produção é biodinâmico, não utiliza adubos químicos, defensivos agrícolas, nem sementes transgênicas. Além disso, acredite, as fases da lua também influenciam no plantio. A semente e o processo de germinação, Ximena o processo Moreno, de floração, tudo familiar. está influído pelos astros e pelas fases da lua. Neste sistema, a plantação é consorciada, ou seja, plantas medicinais, frutas e hortaliças se desenvolvem no mesmo canteiro. Plantamos abobrinha junto com alecrim. Olha que está lindo meu alecrim, a abobrinha cuidou dele. Plantamos aqui espinheira santa. O alecrim a gente usa muito na destilação para produzir óleo essencial. A espinheira santa já você consome em chá seco para gastrites. Uma caminhada rápida e nos deparamos com um tempero famoso, marrom por fora, amarelinho por dentro. Açafrão, poderoso fortalecedor da imunidade. A gente pode consumir ele in natura, assim, ralado com arroz ou ralado no suco verde. Ou você pode cortar, deixar secar, triturar no liquidificador e guardar em recipientes, para depois pôr uma pitadinha no suco verde da manhã. Na propriedade de 2 hectares, Ximena montou um laboratório, onde extrai o óleo essencial das plantas. Sabe de cor e salteado os benefícios de cada uma delas, mas adverte. Planta medicinal é um medicamento, você não pode usar e abusar. Tem planta medicinal que pode ser tóxica para o fígado, tem planta medicinal que a pessoa que tem cálculo no rim pode ter um problema muito sério. Então, planta medicinal é uma coisa séria. Não é chegar e pegar e ingerir. No próximo bloco, vamos mostrar os benefícios da aromaterapia para o corpo e a mente. Voltamos já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Usar plantas para tratar doenças ou equilibrar emoções é hábito tão antigo quanto a história da humanidade. De alguns anos para cá, uma técnica que traz alívio e bem-estar caiu no gosto dos brasileiros. A aromaterapia pode ser feita em casa para relaxar ou no trabalho para aumentar a concentração. A lavanda, por exemplo, é indicada no combate à insônia. A camomila serve para acalmar a mente. O gengibre e a canela para dar mais energia. O limão e a erva doce para emagrecer. O tomilho e a bergamota são aliados no tratamento contra a depressão e por aí vai. Nós temos óleos, por exemplo, que têm efeitos estimulantes, temos óleos que têm efeitos ansiolíticos, temos óleos que são muito bons para a pele, anti-inflamatórios. Cada óleo, dependendo da sua composição química, né? Afinal de contas, eles têm uma concentração muito alta e muito ampla também de componentes químicos. Cada óleo vai ter uma característica terapêutica. O aromaterapeuta, conhecendo um pouco disso e ouvindo do seu paciente, ele então consegue trazer esse tratamento para restaurar esse equilíbrio na saúde da pessoa. Em Itajaí, Santa Catarina, Patrícia conheceu a aromaterapia quando a filha nasceu. O pediatra dela comentou a respeito do óleo essencial de lavanda. Patrícia Silveira, jornalista. Costuma ter efeitos calmantes, relaxantes. E aí ele comentou que eu poderia estar usando o cheiro dele em alguns momentos com a bebê. Hoje, Patrícia usa os óleos essenciais para ter uma vida mais saudável. Uso hoje óleo essencial para aliviar dores de cabeça, por exemplo, para aliviar sintomas de TPM. Uso alguns porque eu gosto mesmo do cheiro, então ao invés de usar perfume eu uso o óleo essencial. Uso o óleo essencial para melhorar a respiração quando está assim um pouco congestionado, Uso o óleo essencial para dar mais ânimo, mais alegria, mais disposição. Mas antes de sair por aí comprando óleos essenciais, a recomendação é consultar um terapeuta. É que cada ml traz o que há de melhor em muitas plantas concentradas. Ao invés de eu carregar aqui, 15, 20 quilos de um extrato de planta, eu tenho isso concentrado num vidrinho de óleo essencial de poucos ml. Então, é muito versátil essa forma de uso, de receber esses benefícios dessas plantas medicinais através dos óleos essenciais. De alguns anos para cá, as plantas medicinais também vêm ganhando espaço no mundo dos cosméticos. Elas substituem produtos sintéticos que colocam em risco a saúde. Inclusive, existem várias plantas que a gente utiliza para extrair ativos com ação clareadora, com ação anti-inflamatória, com ação antisséptica. E eu uso bastante. Tanto existem cosméticos prontos de marcas naturais hoje em dia contendo esses ativos. Então, são vários. Amamelis, melaleuca,
alecrim, várias plantas. Para acne também tem o alcaçuz, que tem uma ação clareadora legal. Tem ativos que têm ação antioxidante também legal. E também a gente pode manipular, algo que eu faço muito em consultório também. Há 5 anos, Ingrid se encantou pelos cosméticos naturais. Estudou sobre esse mercado e, com uma amiga, abriu em Aracaju uma empresa que usa plantas medicinais. Eles são biocompatíveis com a nossa pele, ou seja, a nossa Ingrid Guimarães, eles conseguem bióloga. penetrar na nossa pele de forma fácil, né? Porque é um ingrediente que a nossa pele conhece, né? Então, ele acaba tendo uma eficiência, ele acaba sendo muito eficiente e tendo resultado mais rápido, né? Além de não agredir a saúde, esses cosméticos são biodegradáveis, ou seja, não contaminam a natureza. Acho que as pessoas estão preocupadas com a questão ambiental, que é um assunto muito sério, realmente é muito preocupante. Tem muita gente já atenta e querendo fazer cada um a sua parte, e acho que aí se encontra muita questão da dermatologia natural, não só pelos ativos naturais, como pela consciência por trás da produção do produto, das embalagens, do descarte, da reutilização quando for possível, do refil. E acho que é isso, as pessoas querem também ter mais domínio, mais conhecimento sobre o que estão passando na pele. Óleos essenciais, cosméticos naturais Repórter e alimentação Leonardo Ferreira, Brasília DF. As plantas medicinais enriquecem o cardápio, dão sabor e esbanjam saúde. São alimentos que não substituem o tratamento médico, mas, segundo especialistas, ajudam a prevenir várias doenças. Tomate é antioxidante. Os cereais integrais são indicados para a prevenção de câncer de intestino, obesidade e diabetes. Já o alho é ótimo para melhorar a imunidade, da mesma forma que a beterraba é excelente para combater a anemia. Muitas vezes a gente tem uma farmácia na cozinha e não sabe. Deise Lopes, nutricionista. Porque a gente não sabe as propriedades das plantas e a gente muitas vezes corre na farmácia para comprar um remédio para dor de cabeça. Muitas vezes eu tenho um gengibre, eu podia fazer um chá de gengibre que pode ajudar em muitos tipos de dor de cabeça. Júlia passou boa parte da vida sem se preocupar com a alimentação. Na segunda gravidez, chegou a pesar 130 quilos. Foi quando decidiu rever alguns hábitos. Eu comecei a pesquisar, me informar sobre alimentação saudável, sobre nutrição e me apaixonei por esse mundo. Me apaixonei tanto que fui fazer faculdade de nutrição. Resultado, transformou o quintal de casa em uma grande horta. Eu tenho na minha hortinha, por exemplo, aqui o alecrim. O alecrim é ótimo, ajuda na digestão, ele ajuda a dar aquele up quando a gente está com aquele cansaço mental, então ele é excelente assim, para dar aquela levantada no astral. Ao contrário dele, eu tenho aqui a alfazema também, que ela é conhecidíssima por relaxar, por deixar a gente mais tranquilo, ajudar naquela higiene do sono. Mas atenção, o jeito de preparar o tempero pode tirar as propriedades medicinais. Alho é bom para a imunidade, ótimo, mas aquele alho torrado no azeite que eu coloco no feijão, ele é bom para a imunidade? Não, porque ele já perdeu boa parte das substâncias, né? Então ele teria que ser um alho mais cru, com uma temperatura mais baixa, né? Então essas formas de preparo caseiros também, elas são importantes das pessoas pensarem para elas garantirem o efeito terapêutico que elas querem obter, não é fazer de qualquer jeito. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção Ana Reis, Bárbara Alencar e Marcela Luiza. Reportagem Fernanda Muilaert e Leonardo Ferreira. Edição de texto Fernanda Muilaert. Cabelo e maquiagem Kelly Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Jefferson Martins, Lázaro Filho e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Kleber Leite, Luiz Moura e Paulo Paz. Edição de pós-produção Diego Velhote. Videografismo Lucas Martins. Núcleo de programação Lázaro Lázaro. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça, 20 anos.